Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer minhas as palavras de saudação aos membros do SES e ao trabalho que tiveram na elaboração destes dois pareceres e cumprimentar em especial o Sr. Presidente. Queria começar por dizer-vos o seguinte: naturalmente, para algumas pessoas, o cumprimento da lei e das normas constitucionais são uma coisa menor, porventura até desprezável. Aliás, se não existisse a lei nem a Constituição, para algumas pessoas seria o ideal, porque as conjunturas seriam muito mais aproveitáveis no sentido de inflexionar e influenciar as orientações políticas numa determinada direção. Felizmente não estamos nesse quadro e, por isso mesmo, eu não devo deixar de assinalar um incidente grave que sucedeu este ano relativamente à emissão do parecer das GOPs pelo SES e à sua conflitualidade com os timings orçamentais previstos na nossa lei. É que, de facto, a Sra. Deputada do PSD assinalou bem, e o Presidente do SES também, que no passado recente, e aliás o Sr. Deputado Silva Pereira devia ser a primeira pessoa a reconhecer isso, nem percebo porque é que fez esta pergunta, que no passado recente o espaço útil concedido ao SES para a emissão dos seus pareceres obrigatórios relativamente às GOPs de facto, é desrespeitado, é incumprido, é curtíssimo, é inaceitável. Já foi assim no passado e foi aqui hoje. Mas a verdade é que este ano esta situação agravou-se. E agravou-se tanto, Sr. Presidente, que teve que ser reformulado o calendário orçamental. E esta matéria não teve precedentes, nunca. Nunca. Nunca este Parlamento, e o Sr. Presidente e eu próprio não somos bastante antigos nesta questão, sabe que, entrado o orçamento, entram as propostas de GOPs se forem obrigatórias. E que nunca o atraso da discussão e do debate do orçamento foi adiado pela inexistência de uma proposta de grandes opções do plano que influenciam ou deviam influenciar o orçamento. E quanto a isto, de facto, foi ultrapassar tudo o aceitável, tudo aquilo que fazia a história no passado, e a história do passado não era boa, era muito má. Estamos de acordo. Os desrespeito demonstrado este ano pelo SES ultrapassa tudo, e pelo próprio Parlamento, por parte do Governo, ultrapassa tudo o aceitável e tudo aquilo que fazia a história. Naturalmente, depois podemos falar, enfim, nas discrepâncias entre os dois documentos. Aliás, eu confesso aqui publicamente que fico muito perplexo para perceber como é que a maioria parlamentar vai suportar documentos contraditórios entre si. Como é que vai votar o parecer das GOPs, a proposta de lei das grandes opções de plano, onde se fala na taxa social única, no congelamento salarial, é evidente, já foi aqui referido, mas onde se diz que a inflação para o ano vai ser de 2,3%, quando depois no orçamento vai votar uma outra coisa que diz que afinal a inflação é 3,1%. Por exemplo. Mas isso é uma questão da maioria parlamentar. Pronto, feito este ponto de ordem sobre o incidente processual grave e inédito nas suas consequências práticas sobre o debate da proposta de lei do Orçamento de Estado, eu queria partilhar convosco, porque acho que este é o espaço de debate e o espaço de expectativas para o SES, duas questões de natureza política. A primeira, gostava de assinalar aquilo que eu considero no parecer das GOPs e também no parecer do Orçamento de Estado, uma contradição entre quando vocês referem na página 6 do parecer das GOPs, e muito bem, que as políticas de austeridade nos últimos anos, estou a citar, com a apresentação de sucessivos programas de estabilidade e crescimento, não só não deram resposta aos desafios estruturais de crescimento
competitividade, emprego e modernização produtiva, como tem levado ao agravamento da situação em termos sociais, aumento do desemprego, pobreza, exclusão social, redução do poder de compra, trabalhadores, pensionistas e agravamento das desigualdades sociais. Isto diz o SES para enquadrar a atual situação a que se chegou. E depois, mais tarde, e isto é correto, do nosso ponto de vista, mais tarde, um pouco mais tarde, no ponto 14, página 10, diz também que considera que a estratégia governamental de consolidação, orçamental, através de uma redução profunda, estou novamente a citar, através de uma redução profunda em termos reais do rendimento disponível das famílias de médios e baixos rendimentos, dos trabalhadores da administração pública e das empresas públicas e dos pensionistas em particular, conjugada com um previsível aumento muito significativo do desemprego, cria uma situação de grave risco para a economia e tem consequências sociais profundamente negativas. Ora, como é que o SES tem um parecer tão claro sobre os antecedentes e sobre as consequências e depois sobre aquilo que está, se eu fosse aqui o Vítor Gaspar fazia assim, no meio, que é o Programa de Assistência Económica e Financeira, não tem nenhuma análise de valorativa. Limita-se a constatar a sua existência. Limita-se a respeitar, expressamente no parecer do Orçamento, os seus objetivos macroeconómicos, sem fazer nenhuma análise sobre o programa do mesmo ponto de vista, que faz uma análise precedente e subsequente. Eu queria assinalar, do meu ponto de vista, do ponto de vista da nossa bancada, isto é uma contradição. Eu admito que percebo o que foi dito no início, que este é um órgão que tem contradições, mas a verdade é que isto é uma lacuna que qualquer leitor atento imite facilmente. E quando vocês falam, e agora esta é uma questão, na eventual renegociação, utilizam a expressão conteúdo e prazos. Do nosso ponto de vista, esta bancada, como sabem, defende que qualquer processo de consolidação orçamental tem que ter em conta as condições concretas da economia onde é aplicado, condições sociais, para definir prazos de consolidação. Já o fizemos em 2004, na revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Defendemos esta tese. Portanto, não é estranho que o defendamos hoje também. Mas gostava de perceber, para além dos prazos, vocês referem o conteúdo. O que é que acham, se é que isso foi debatido no SES, que em termos de conteúdo deveria ser também analisado? Devia também ser revisto. Será apenas conteúdo lateral ou tem a ver com, por exemplo, uma componente muito importante daquilo que é o PAF, Memorando da Troika, dito numa linguagem mais normal e vulgar, tem de perda de direitos do povo português? Por exemplo, em termos de conteúdo. Está no vosso horizonte que isso deveria também ser alcançado ou não? Segunda questão que eu vos queria colocar e que tem a ver com o ponto 9, relativo à questão do euro. Eu li atentamente a declaração de voto do professor João Ferreira do Amaral e também aqui estranho que o SES tenha, de uma forma perentória, optado por uma via positiva. Eu sei que é particularmente aceitável e politicamente correto escrever o que o SES escreveu. Mas, e vocês sabem muito bem que esta bancada tem opinião de que a situação que vivemos é também consequência da moeda única, da entrada na moeda única, sendo a moeda única uma moeda forte com as consequências que teve. Mas, por exemplo, temos hoje uma posição de expectativa e de reflexão profunda sobre a situação de saída do euro. Agora, o que achamos verdadeiramente extemporâneo é que o SES diga positivamente não, a saída do euro é pior. Haja uma outra posição claramente clara do professor João Ferreira do Amaral que diz, bom, em que é que se baseiam para dizer isto? E esta é o repto que eu vos lanço. Não acham, o SES, que já chegada a altura de fazer um estudo aprofundado
sobre, para já, as consequências da entrada da moeda única e as causas que isso teve na situação em que Portugal teve. Concluiria rapidamente, Sr. Presidente. E, por outro lado, perceber quais são as vantagens e desvantagens, uma reflexão científica, técnica, racional, de uma eventual saída ou não saída. Eu não estou a optar, entenda-se, do euro e da moeda única, sem afirmar perentoriamente uma situação deste tipo. Uma nota final muito breve. Constato com satisfação a referência que o SES faz no parecer à insuficiência do combate à evasão fiscal. E lamento também que, também sobre o ponto de vista da equidade fiscal, o SES não se tenha, enfim, analisado e debruçado sobre a falta de equidade, não é social, não é de rendimentos do João Proença, é de equidade fiscal que este orçamento encerra. Muito obrigado.